Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Felipe Asprino, graduando em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, e hoje trago para vocês este vídeo para entendermos um pouco sobre os motores elétricos de corrente contínua. No meio rural, há a possibilidade de utilizar diversos tipos de motores elétricos. Cada um possui sua finalidade, bem como suas particularidades, como por exemplo, a utilização de motores para um sistema de irrigação. Esses motores eles podem ser de corrente contínua ou corrente alternada. Como o foco desse vídeo é o motor de corrente contínua, falaremos um pouco mais sobre ele. Então, os motores de corrente contínua possuem um custo um pouco mais elevado quando comparado aos motores de corrente alternada. Necessitam de fonte de corrente contínua ou um dispositivo que converta a corrente alternada em corrente contínua, e funcionam com velocidade ajustável entre amplos limites, o que torna o tipo de motor muito mais preciso e flexível. Para o entendimento de motores, é preciso saber quais são as principais partes de um motor elétrico. O motor elétrico ele é constituído basicamente de duas partes principais, denominadas rotor e estator. O que determina os demais tipos de componentes dentro do motor é o tipo de alimentação, seja ele corrente contínua ou alternada. Os componentes que podem constituir um estator, dependendo do tipo de alimentação, são carcaça, enrolamento de campo, polos e escova. E os componentes que podem constituir um rotor são eixo de armadura, núcleo de armadura, enrolamento de armadura e o comutador. Outros dados importantes a se ter em mente são os dados dispostos na placa do motor, pois estes auxiliam na tomada de decisão de uma série de atividades, como identificação do produto, dimensionamento e proteção de condutores elétricos, tipos de chave a ser escolhida, quantificação dos gastos com energia, entre várias outras atividades, que serão obtidas através de cálculos. Dito isto, podemos seguir para o foco principal deste vídeo, os motores de corrente contínua. Como falado anteriormente, alguns componentes dos motores são determinados pelo tipo de alimentação. Então fica a dúvida: quais são as partes dos motores de corrente contínua? E como é o princípio de funcionamento desses tipos de motores? Pois bem, o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua baseia-se na força mecânica que atua sobre um condutor imerso em um campo magnético, quando sobre ele circula a corrente elétrica. Ou seja, o indutor é alimentado por uma corrente contínua, como mostram esses gráficos, A e B, provenientes de uma bateria e um dínamo, respectivamente. O campo magnético originado nas bobinas, pela passagem da corrente elétrica, deforma o fluxo do indutor, dando lugar às forças que obrigam os condutores a se deslocarem no sentido em que há menor número de linhas de força. Após entender esse princípio de funcionamento, as principais partes de um motor de corrente contínua são eixo, comutador, bobina de campo, bobina de armadura, carcaça e escova. Este último podendo ou não estar presente, uma vez que a troca de energia entre o rotor e o estator ocorre independentemente de sua existência. Os motores de corrente contínua são divididos conforme o tipo de conexão entre bobina do rotor e estator, sendo classificados como excitação em série, excitação em paralelo ou shunt, excitação composta ou compound, excitação independente e, por fim, mas não menos importante, o motor de ímã permanente. O motor de corrente contínua de excitação em série ele apresenta uma característica onde o conjugado de partida é muito grande, mas a velocidade varia com a carga que está sendo colocada sobre o motor. Já o motor de corrente contínua com excitação em paralelo, ou shunt, é utilizado quando as condições de partida não são muito severas e a velocidade de operação se mantém aproximadamente constante. Já o motor de corrente contínua com excitação composta, também chamado compound, apresenta corrente de partida elevada e velocidade de operação aproximadamente constante também. O motor de corrente contínua com excitação independente é um pouquinho diferente, onde o enrolamento do estator é conectado a uma fonte de tensão independente e o enrolamento do rotor é conectado a uma outra fonte, não tendo nenhuma ligação entre os dois enrolamentos. E nosso último tipo de motor é o motor de corrente contínua de ímã permanente, onde o estator tem ímãs permanentes presos à sua estrutura e a armadura é o único círculo elétrico do motor. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Espero que tenha ajudado a responder qualquer dúvida que você tinha a respeito sobre motores elétricos de corrente contínua. E se este vídeo te ajudou, compartilhe para que possa ajudar outras pessoas também. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.